Graças, Michael. Bom dia, senhoras, senhores. Um dia muito especial para nós outros estar aqui, né? Para a primeira apresentação de touros aqui. É um evento importantíssimo, né? E um ponto muito importante. Nós estamos aqui hoje, talvez, para escorrer a genética, escorrer as semilhas que vão a produzir os terneiros, as carcaças, que a indústria vão necessitar. Então, é um dia muito importante. A decisão de escolher uma genética adequada ao Chaco, ao Paraguai aqui, é uma decisão muito importante. Não somente de los dueños de toros, de los ganaderos acá, mas também de los técnicos, sim. Este acá é um fato, também, que temos que pensar a cada dia, né? Que é algo que del barco é lá de dentro. Temos que pensar muito adentro de la finca. Este é um ponto muito importante. E quais são as principais águas dentro de tu finca que poderiam destruir tu negócio ganadeiro? Esta também é outra pergunta. O que podemos fazer? Quais são os pontos que necessitamos melhorar dentro de cada finca acá, não somente acá em El Chaco. Aqui alguns pontos muito importantes, né? Na parte de pessoas, treinamento, tudo, na parte de genética, reprodução, manejo, sanidade e nutrição. Talvez são os 6 pontos mais importantes que temos, que é parte de nosso serviço, de nossa atenção acá. São pontos importantes e que temos que estar muito atentos, porque estes pontos acá vão impactar bastante nos resultados de IATF. E mais por la genética, o que necessitamos fazer para ter um resultado de IATF sustentável, economicamente viável. Principalmente na parte de estação de serviços, é um ponto muito importante. Começar com a estação de serviços, vão organizar os processos, as rotinas que temos. A parte de fertilidade, não somente de vacas, mas também de sêmen, é um ponto também que tem um impacto muito grande na parte de IATF. Na parte de score, nutrição, inseminador, infraestrutura da finca também tem um impacto muito grande. E protocolos que têm, talvez, doses diferentes, dias diferentes. É importante também, e é parte dos serviços dos técnicos, escolher o melhor protocolo para cada categoria animal, para cada situação que temos. Hoje nós temos uma série, eu não tenho tempo de falar também com detalhes sobre diferentes protocolos, mas é parte do serviço técnico, não somente acá, da parte das cooperativas, do serviço técnico das cooperativas. Dr. Lucas já mostrou esse slide, esse é o resultado da IATF no Brasil. Muita gente me pergunta por que a IATF cresceu em Brasil. E acá está o gráfico, nos últimos 20 anos, como cresceu. Começamos acá em 2002 com 1% de IATF e hoje temos um resultado muito importante. Mais de 90% de los animais inseminados em Brasil são por IATF. Tem um pouco que não são ganado de leite, que ainda utiliza identificação de selo. Mas este é o gráfico, e eu tenho certeza que o Paraguai vai seguir isso acá. É o caminho que temos para poner genética de qualidade em nosso rebanho, produzir mais com qualidade, tudo, através da IATF. Acá um slide muito interessante de Brasil, que é a parte de área de pastura em los últimos 30 anos praticamente em Brasil. A área de pastura vem diminuindo, nós todos estamos cambiando áreas importantes para a agricultura e, lo demais, a produtividade por hectare por ano vem aumentando. Isso aqui com genética, com manejo, todo, sanidade. Esta é a situação e a cada ano essa diferença vai aumentar em Brasil. Acá, o peso médio da carcaça em Brasil, o quilo ou em arroba, como também nos últimos 20 anos, a carcaça de hembras e também de machos, o crescimento de peso, principalmente por la genética. Genética de ponta que estão sendo trabalhados hoje em Brasil. Acá, outro ponto muito interessante é a porcentagem de bovinos terminados com mais de 36 meses. Mirem acá, em 2004, mais de 40% dos animais terminados a faena tinham mais de 36 meses. E agora, no último ano, praticamente 11% dos animais que vão à faena têm mais de 36 meses. Isso é precocidade.
essa velocidade de crescimento, isso também se faz com genética e nutrição, manejo e serviços. Outro ponto importante é acá. Como se faz? Quando vamos implementar, começar um programa de IATF, temos que ter diagnóstico, um diagnóstico preciso. O ponto mais importante é a parte técnica, junto com o dueño da finca, a ser da parte de diagnóstico antes de começar com um projeto de IATF. Fazer um estudo de viabilidade econômica, se justifica, qual categoria, quantos animais, qual sêmen, qual protocolo, tem que ter um estudo de viabilidade para começar a trabalhar. É muito importante. E por que a IATF fez um câmbio de paradigma para o produtor? Tem muitos câmbios, mas vai ser importante. Quais são as vantagens que temos para trabalhar acá? E eu, em Brasil, isso aqui é claro em Brasil. Como seguimos com a compra? Como os veterinários, os ganadeiros compram sêmen para a IATF no Brasil? O primeiro ponto mais importante é a fertilidade, é a taxa de prenhez. É por isso que tem acá um centro como esse, moderno, que pode produzir sêmen de qualidade. Este é o primeiro impacto que vamos a medir, é a taxa de prenhez, muito importante. Mais taxa de prenhez, mais terneiros, mais resultado, melhor resultado econômico. A parte de genética, depois é o segundo ponto de escolha, como vamos a trabalhar. E por último, é preço. Preço não é o mais importante, porque sabemos porque trabalhamos com valor, temos que buscar primeiro valor. Acá, como funciona um protocolo de IATF? De forma muito simples, né? As hormonas que trabalhamos para a sincronização hormonal, sim, são as prostaglandinas, progesterona, estradiol, generatia, ECG. O Dr. Luca também já explicou bastante sobre isso. É simples, hoje nós temos, é fácil os resultados, já sabemos exatamente o que podemos esperar com os protocolos. Sempre tem que ter um cronograma técnico aplicado, né? Programado ao largo de 8 ou 10 dias, com inseminação a 48 ou 56 horas, são os protocolos mais comuns que temos, depois da retirada do dispositivo, sem necessidade de selo, prático, fácil, rápido, e o mais importante acá é prenhar, nós vamos falar um pouco sobre isso, emprenhar a maior quantidade de vacas ao início da estação de serviços. Este é um resultado de um grupo de trabalho em Brasil, de consultoria. Mirem acá, são mais de 800 fincas, mais de 800 fincas. Eles comparam fincas em la média de resultados e acá as fincas que são mais rentáveis. Qual é a diferença? A principal diferença que tem justamente acá. As fincas que têm melhores resultados têm uma inversão mais grande com reprodução e sanidade. É a única diferença de las fincas que fazem mais plata, as mais rentáveis. E mais de 800 fincas em Brasil. Então, esse mostra para a importância que tem a inversão em sanidade e genética para ter resultados positivos. Acaba também um resultado muito interessante. Este é do grupo de Zoetis em Brasil. Mirem acá, tem mais de 1.300.000 dados de IATF nos últimos anos. Esta é a média de 51% de prenhez. Este é o que podemos esperar. Sim, este é o resultado médio que nós outros podemos esperar quando começamos a trabalhar com IATF. E hoje, este é muito importante, mais de 20 anos de trabalho de IATF com este grupo. Tem outros grupos, mas mais importante acá é a quantidade de dados que temos. E, muito importante, acá, este slide também, é a parte de score corporal. Score corporal tem um impacto muito grande, talvez a variável que mais impacta nos resultados. E acá vocês podem ver, à medida que começamos com score abaixo de 2,5 e depois o score arriba de 3,5, os resultados a cada passo vão aumentando. Quanto melhor o score, melhor as taxas de prenhez. Então, temos uma dependência muito grande com o score. Este é outro ponto importante também. Acá,
valorização de terneiros. Duas diferenças, são as fincas que trabalham com alta tecnologia e as fincas que trabalham em rojo com as baixa tecnologia. Tem uma diferença muito grande, né, em la valorização de los terneiros. Esse é outro ponto importante. Quanto mais inversão em tecnologia, mais retorno vamos a ter. Outro ponto importante, quando falamos não somente sacar as vacas de anestro, mas outro ponto, talvez o mais importante que temos em um programa de IATF, é justamente esse aqui. Quais são, quanto ao mês de nascimento, no mês que começamos a trabalhar com o IATF, e os terneiros, mês de nascimento comparado com peso ao destete. Estes são os terneiros mais pesados, sim? Este é o ponto mais importante. As vacas que vão prenhar e vão parir no início da estação de serviços, estes são os terneiros mais rentáveis, mais pesados que vamos atender. Acá um estudo também muito interessante de uma fazenda de Nelore, fazenda Rio Corrientes, sim, o peso de los terneiros. Os que nascem em los meses 8 e 9 são os terneiros mais pesados, que ganham mais peso e que vão atrair um retorno financeiro, econômico mais grande. Então, outro ponto importante, isto solamente com IATF vamos atender esses terneiros nascendo no início da estação. Outro ponto muito importante, às vezes este acá, 3 cenários diferentes, com 90% de prenhez. Mas qual é a diferença? No primeiro, começamos 30, 30 e 30. É o mesmo. No outro, acá normalmente temos esse resultado, por exemplo, 2 com touros. E com IATF, esta é a diferença, esse é o principal. Esse vamos atender ao redor de 60%, 50%, 60% de prenhez ao início da estação de serviços. Esse sim, para mim, a melhor ventaja que temos com a IATF. Score ao parto, já falamos sobre isso. Quanto melhor, mais alto o score, melhores são os resultados de prenhez. Acá solamente para mostrar para vocês a parte de eficiência alimentícia. É diferente, os animais são com cria, recria e terminação das fases de eficiência alimentícia. Normalmente são mais eficientes em termos de conversão acá e depois vão diminuindo, vão tendo uma diferença. Mas temos que explorar esses pontos que são os mais importantes, as fases mais importantes. Acá também uma outra evaluação de score, muito interessante, score abaixo de 3, arriba de 3, como se cambia os pesos, os resultados, sim, a importância de score nos resultados de IATF. Acá, é fácil, score é fácil, não é difícil, mas temos que mirar, treinar os rojos para identificar os animais que têm melhor ou pior score corporal. Vacas também, Dr. Lucas também mostrou resultados, como manejar, qual o protocolo, o melhor protocolo para cada categoria com diferentes scores que temos. Isso é nossa rotina em Brasil, acá em Paraguai e outros países também, trabalhar com vacas com diferentes scores corporal. Acá, este é anterior, e acá já tem vacas com score corporal melhor. Quais são os 10 passos ou os 10 pontos mais importantes que temos que considerar? O primeiro ponto é a parte de organização. Falamos sobre isso. Como vamos fazer para identificar os animais, cada animal identificado, medir o peso é outro ponto importante, que talvez é o primeiro ponto. A parte de pasto, água, tudo, sal mineral, a parte de nutrição. Pensar em estação de serviços, touro de repasso, que é muito importante. Às vezes vamos escolher acá um touro de alta qualidade genética e o touro de repasso não tem a mesma qualidade. Importante também pensar nos touros de repasse. Capacitação importante, estrutura da finca, os protocolos, sêmen e sanidade. 10 pontos importantes a sermos uma revisão e vamos falar um pouco sobre cada um desses pontos acá. Pasto muito importante. Pastura de qualidade, muito importante. Sim, pasto limpo, todo, água de qualidade, sombra que vai generar conforto, tudo. Sempre, esse é um ponto muito importante. Água de qualidade para os animais. Sombra também em projetos de confinamento, qualquer tipo. Seja por los techos
ou sombra natural, tudo. Os animais buscam por sombra durante o dia. Vão generar conforto, vão diminuir estresse, e estresse normalmente com a alta de cortisol vão ter uma interferência muito grande na parte de reprodução. Também acá projetos onde temos integração de ganaderia com florestas, todo muito interessante. Mirem acá, espaço, os animais buscam por sombra, buscam por conforto, é normal, nós outros também temos isso, os animais sempre vão buscar por isso. As características de produção, o Dr. Leonardo comentou sobre isso. A parte de IATF não é somente como levamos genética, alguns pontos, vamos a trabalhar fertilidade, na parte maternal, velocidade de crescimento, precocidade, carcaça e várias outras características que são muito importantes. Sim, dependendo da raça, podemos tem DEPs hoje muito importantes para escolher os melhores touros para trabalharmos. Se trabalhamos com animais, com terneiros ao destete, tem DEPs para isso também, diferentes DEPs de trabalho. A parte de nutrição, muito importante, sal mineral, sal proteínico, proteinado, tem várias opções, eno balanceado, em silagem de maíz, burlanda, para garantizar um aporte nutricional aos animais. Estação de serviço, sempre, para mim, um dos pontos mais importantes, decisivo, para começar com um projeto de IATF, principalmente na parte de organização de processos, de rotinas que temos em nossas fincas. E 3 diferentes tipos, né? Podemos trabalhar somente com touro, IATF mais touro, 12 IATFs de touro, ou fincas que trabalham hoje, em Brasil, tem várias fincas que trabalham com 3 IATF, não tem touros, mas, então, depende da finca, depende muito da decisão técnica de cada finca. No protocolo de IATF mais adequado, IATF com repasse de touros, tem protocolo de 7, 8 e 9 dias, doses e concentrações diferentes, inseminadores muito importante, a ser o treinamento com os inseminadores. A parte de capacitação é um ponto muito importante. Às vezes, não temos a atenção necessária de treinamento, de um plano de treinamento com os empregados ao longo do ano. Essa é a pessoa. Às vezes miramos só acá por os animais, mas a pessoa mais importante está acá. É o inseminador, a pessoa que está encarregada da parte de manejo. Sim, estrutura da finca, corrales, mangas, corredores de manejo, cepos, comedeiros e bebedeiros, balanças, muito importante na finca. Sim, trabalhar com segurança, um cepo de boa qualidade. As vacunas reprodutivas, sim, outro ponto muito importante que tem um impacto muito grande em abortos, reabsorções, IBR, BVD, diarreia viral bovina e leptospirose. Outras vacunas que também são importantes, né? De clostridiose, rábia, febre aftosa e brucelose para as hembras. Sim. Controle de ecto e endoparasitos. O diagnóstico de gestação também é muito importante, sim, para identificar os animais que estão prenhes, os vazios e descarte, muito importante. Equipos de ecógrafos normal e com Doppler. Descarte de hembras também é parte de um programa de melhoramento genético que temos. Corrales anti-estresse, que é importante para um manejo. Tamanho de los lotes que vamos trabalhar de inseminação também de IATF, também é importante. Diferentes lotes, tamanhos de lotes, é muito importante. Sim, por que utilizar um sêmen de qualidade produzido em um centro de alta tecnologia? Qualidade seminal é clave para um programa de IATF, e acá temos uma estrutura como essa, capaz de produzir um sêmen de alta qualidade, é muito importante, de vários processos que vão garantizar na qualidade de sêmen, tanto na parte de morfologia espermática, e conhecer exatamente como trabalhamos, sim, a forma, a fisiologia do espermatozoide, a parte de controle de qualidade, um equipo muito moderno de controle de qualidade, muito importante para garantizar a qualidade de sêmen. E por que a qualidade de sêmen é muito importante? Vai atrair mais terneiros, mais resultados econômicos, sim. E quais são as hembras mais rentáveis que temos? Buscar sempre essas hembras que vão atrair melhores resultados para nós outros. É muito importante nosso enfoque acá. E sempre pensar
vaca, sêmen, inseminador, os 3 pontos que são muito importantes, porque vão a ter resultados diferentes, né? Quando temos 90%, 80% ou 70% de cada um desses 3 fatores. Acá uma conta muito rápida, quanto é com 3 pontos percentuais, quais o ganho que temos a mais com 30 terneiros. Essa é uma conta muito importante que vai atrair, praticamente se paga a inversão em sêmen e protocolos e em pouco ainda com serviços. Sim, acá alguns, por a raça Brahma, esses são os índices que normalmente se trabalham, como se comportam os índices de fertilidade, a composição, a parte materna, crescimento e carcaça da raça Brahma hoje em Brasil. Acá já estamos terminando. É uma diferença simples todo. Esse é um exemplo de uma DEP de peso ao destete. Um touro com 19 quilos e outro com 3. Vai generar uma DEP, uma diferença de 15 quilos. Quanto isso vai representar de resultado? Sim, também a importância de DEPs de qualidade de carne, tudo, de carcaça, também pode, nós outros não temos muito tempo, mas conseguimos escorrer os touros hoje por várias DEPs diferentes de resultados. A última das vantagens, realmente um resumo acá, sacar as vacas de anestro, sincronizar nos manejos, inseminar vacas sem detecção de selos, a optimização de mão de obra que temos, a parte de estandarização de lotes, e vamos atrair características de produções interessantes. Sim, graças a todos, sim, e vamos estar juntos com vocês. Também agora passo a palavra ao Dr. Matias para seguir com a apresentação. Graças por tudo.